O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou há pouco com a imprensa e ele confirmou 37 ministérios no novo governo. O objetivo é manter uma estrutura muito parecida, por exemplo, com o do governo Lula, com o segundo governo Lula. Ele confirmou uma série de ministérios, por exemplo, esporte, povos originários, portos, transporte, gestão, pesca, cidades. Lista completa pode ser divulgada, inclusive, nos próximos dias, viu? Ele disse que o princípio, pelo menos por enquanto agora, é expandir o número de ministérios sem criar novos cargos. Uma das estratégias vai ser realmente identificar que ministérios podem ter uma área meio unificada. Por exemplo, os 3 ministérios que derivam do desmembramento do Ministério da Economia podem ter, por exemplo, uma mesma área nesse meio termo. Diz, por exemplo, que ainda estão organizando uma visita à Granja do Torto para avaliar as condições e entender o que precisa ser feito para o presidente mudar. Deve, por exemplo, precisar de reparos que são habituais durante qualquer mudança. Então, estão fazendo agora uma avaliação para essa mudança do presidente eleito Lula. Quem conversou com o futuro ministro, Pedro Nogueira, e vem aqui conversar com a gente ao vivo e traz todos os detalhes. Ele, inclusive, está apurando nesse momento. Pedro, muito boa tarde para você. Bem-vindo. Oi, Muriel, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil neste sábado. A gente está aqui em Brasília, no hotel onde está hospedado o presidente eleito Lula, e foi aqui que o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou à imprensa agora há pouco e deu um monte de informações novas, viu, Muriel? Essas informações confirmando alguns detalhes que a gente já acompanhava durante a semana, mas vamos a elas então. A primeira delas é que há um número fechado de ministérios, então são 37 pastas no terceiro governo do presidente Lula. São pastas, é uma estrutura muito parecida com o que foi o segundo mandato de Lula, que terminou em 2010. Algumas modificações vão ser feitas pelos nomes de alguns ministérios que Rui Costa falou aqui para a imprensa agora há pouco. A gente vê que vão ser feitos alguns ajustes por ali. Ele falou também, confirmou as informações de algumas pastas que vão ser criadas ou recriadas. Por exemplo, vai haver um Ministério do Esporte, a pasta de povos originários, que é uma pasta que vai cuidar dos assuntos dos povos indígenas no Brasil, vai ser um ministério, não vai ser uma secretaria especial, uma secretaria nacional ligada à presidência da República. Rui Costa afirmou que esse vai ser um Ministério dos Povos Originários. O Ministério da Infraestrutura, que atualmente aqui no governo Bolsonaro, vai ser desmembrado em 2 pastas. Uma delas para o Ministério dos Transportes e a outra para Portos. Também vai haver uma série de outras pastas, Ministério da Gestão, Ministério da Pesca, Ministério das Cidades. A lista completa vai ser divulgada ainda nos próximos dias e a gente já vai ter uma ideia com clareza de como vai ser essa composição ministerial. Ele explicou também como que a equipe de transição está planejando esse novo desenho da esplanada dos ministérios. A ideia é expandir o número de pastas, ou seja, subir dos pouco mais de 20 ministérios que existem hoje no governo Bolsonaro para 37 no governo Lula, mas sem criar cargos, ou seja, sem provocar esse inchaço na máquina pública. Para isso, uma das estratégias é que alguns ministérios semelhantes tenham uma mesma área meio. O que é a área meio? É a área da gestão do ministério que cuida do funcionamento da pasta. Por exemplo, as áreas que cuidam da estrutura do Ministério, da informática, de algumas áreas de gestão, áreas administrativas, tudo isso que a gente chama de área meio, alguns ministérios podem compartilhar. Por exemplo, a estrutura que é hoje o Ministério da Economia vai ser desmembrada em 3 outros ministérios. E esses 3 ministérios devem compartilhar uma mesma área meio. A gente vai continuar avaliando aqui essas informações divulgadas pelo futuro ministro Rui Costa e trazendo todos os detalhes e repercussões aqui para vocês na CNN Brasil. Volto com você, Muriel. Perfeito, Pedro. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos lembrar, inclusive, que no governo Bolsonaro, lá no começo, o Ministério da Economia era conhecido como superministério, porque englobava diversas secretarias. Agora, o que o PT deve fazer, o que o governo Lula 3 deve fazer, é desmembrar, portanto, esse Ministério da Economia em outros ministérios. Vamos ouvir agora o que disse Rui Costa para o nosso repórter, para o Pedro? Como é que vocês vão transformar 23 em 37? Isso encaixa? Encaixa porque nós estamos usando a criatividade, inclusive do ponto de vista da gestão, e inovando. Então, as áreas meios desse ministério, que normalmente são áreas que consomem cargos, elas serão unificadas. Então, nós teremos áreas comuns para vários ministérios. Por exemplo, hoje o Ministério da Economia
ele desmembra em indústria, comércio, planejamento e gestão. Mas a área meio será a mesma. A área que cuida hoje será a mesma, compartilhada com os outros ministérios. Então, eu diria que todas as outras áreas também serão compartilhadas à área meio. Com isso, a gente consegue mais eficiência na gestão, racionalizar o gasto público e, com a mesma equipe de cargos, cuidar da área meio. E, portanto, esses ministérios de perfil mais garantidores de políticas transversais, como das mulheres, negros, indígenas, eles serão focados e terão seus cargos definidos para a área fim, buscando garantir transversalidade ao governo. Então, eles atuarão muito articulados com a Secretaria-Geral, com a Casa Civil, porque eles não são ministérios executores, eles são ministérios que buscarão nos ajudar para que cada ministério executor da saúde, da educação, de infraestrutura, de cidades, possa garantir, portanto, uma atuação finalística que garanta esses elementos na concepção e na elaboração dos projetos.